Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Corpo Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. Eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Bom, como sabem, nós somos noivos e criamos esse canal para trazer vídeos, pois nas conversas do dia a dia a gente encontrava muita sinergia nos mesmos assuntos, com óticas diferentes, visões diferentes, mas os assuntos eles se entrelaçavam. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados. A gente vai fazer a parte um e na semana que vem trazer a parte 2 de um mesmo assunto. Então, uma metodologia um pouquinho diferente para trazer um complemento, mas como o assunto de hoje é um assunto muito amplo, talvez em um vídeo só ficaria muito espremidinho, muito curtinho e a gente não conseguiria abordar tudo da forma como que a gente quer. E o tema de hoje é sobre vida e qualidade de vida, acima de tudo. É um tema muito importante e curioso, porque ligando já com a nutrição, quando o paciente ele chega no consultório e vai em busca de um tratamento nutricional, essa alimentação ela está muito vinculada com o que a pessoa quer para a vida dela. É muito mais profundo do que a gente acha, né? Sentar lá na frente do nutricionista e falar assim, é que eu quero uma dieta para emagrecer. Por trás dessa dieta tem o porquê de emagrecer e que se não for um porquê profundo, uma mudança de identidade, a gente não vai ter o resultado. Independente da estratégia nutricional que você escolha fazer ou que o profissional te passa. Então é um assunto muito profundo porque eu preciso conversar sobre a vida inteira do paciente para conseguir passar um plano alimentar. Já escutei várias vezes assim, meu amigo que te recomendou, mas ele já me avisou que você vai me perguntar da vida inteira. Então é uma característica, mas você entende que é muito mais profundo, é uma decisão muito mais profunda do que simplesmente se achar mais bonito, esteticamente ao olhar no espelho, subir na balança. É uma decisão de vida mesmo. E eu acho que o primeiro passo é você conseguir identificar quem você quer ser e o que você está fazendo aqui. Acho que essas duas perguntas são muito importantes, porque aí também qualquer mudança que você fizer não vai ser momentânea e vai ser mais a longo prazo. Eu acho que isso você consegue ver muito na prática mesmo, e talvez esse pensamento, a saúde mental, vai ser o que te guie para trazer essa reflexão. Então, assim, até no seu ponto de vista, por onde que a pessoa tem que começar quando ela pensa na vida dela? Porque tem gente que... Eu já fui em vários eventos de desenvolvimento pessoal. Então, tem evento que você vai e aí ele pede para você fazer um cronograma dos desejos para daqui 5 anos. Tem outras pessoas que defendem que 5 anos é muito tempo, né? Faz por meses ou divide tantos anos em várias partes para ter como tarefa. Então, na sua visão, eu quero pensar na minha vida, eu quero pensar o que eu quero ser, né? Às vezes um adolescente está assistindo a gente, decidindo o que ele vai prestar vestibular, isso pode mudar a vida dele para melhor ou para pior. Então, qual que para você é o ponto de partida? Seja ficar em silêncio e se escutar, uma auto-reflexão, o que você acha legal para colocar em prática mesmo? Por onde começar? Por onde começar é interessante que isso é um princípio, né, da doutrina espírita. A doutrina espírita, para quem nunca ouviu falar, ela é o que Jesus falou lá atrás que seria o Consolador prometido. E a doutrina espírita ela tem alguns princípios. O primeiro princípio, e que não por coincidência é o primeiro princípio, é porque ele é o pilar central de absolutamente tudo. Ele é a luz central de todas as ideias que o Espiritismo nos apresenta, é que o espírito é imortal. E por que ele é o central e o principal pilar de tudo? Porque se você não entende que o espírito é imortal, qualquer coisa que você pense a respeito da sua vida acaba sendo uma visão muito pequena, muito simplificada, muito rasa. Você não consegue enxergar realmente o todo, porque quem nunca passou por alguma situação dentro da vida e que não olhou assim e falou: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer esse tipo de coisa?
Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está me punindo? Não, mas eu não consigo entender. E às vezes não é nem situações nossas mesmo, é situações do cotidiano que a gente olha e a gente fala, não dá para explicar. Por exemplo, uma criança, um recém-nascido que com 10 meses de vida, a gente conhece um exemplo desse, passou por sei lá quantas cirurgias, não aprendeu nem a falar ainda, não disse nem a primeira palavra, não aprendeu a andar, não sabe exatamente nem o que está fazendo aqui ainda, porque é um bebezinho, já passou por várias cirurgias grandes, cirurgias graves, já esteve várias vezes entre a vida e a morte e está diariamente lutando para sobreviver. Um bebê de 10 meses, 11 meses, alguma coisa assim, 9 meses, não sei ao certo. Como que você explica? Não dá, é muito complexo. Como você entende, né? Assim, como que é pra família, né? Exato. Assim. Então, se você não traz a questão da imortalidade da alma, do espírito, para a conversa, não tem como você explicar. Quando você traz esse pilar da imortalidade da alma, aí você abre um leque de opções, um leque de visões diferentes. Então, qual que é o ponto de partida? É o primeiro princípio da doutrina espírita, entender que você é imortal. Por que ele é importante? Porque nós não fazemos planejamento de vida pensando em imortalidade da alma. Até a gente mesmo, que é espírita e já sabe disso, a gente planeja muitas coisas na nossa vida alheios a essa ideia da imortalidade da alma. E não é anormal, porque se eu chegar para você agora e falar, vou fazer um planejamento para nós de 500 anos, você vai olhar para mim e vai falar que eu tô louco. Sim. Eu sei que eu não vou viver 500 anos como Henrique, você não vai viver 500 anos como Vitória. Então por que a gente vai pensar no planejamento de 500 anos se daqui a 500 anos, talvez se eu estiver reencarnado, eu vou estar com outro nome, num outro país, talvez, não sei. Ou se eu não estiver encarnado, eu vou estar no plano espiritual e aí as coisas são completamente diferentes. Então por que eu vou pensar nesse tipo de coisa hoje, para 500 anos? Não faz muito sentido, é meio complexo para a gente. Então às vezes a gente também faz alguns planejamentos alheios a essa ideia. Mas se a gente entende que quando a gente fala de vida, a gente não está falando de encarnação. Vida é uma coisa, encarnação é outra. Quando a gente está falando de vida, a gente fala de que coisas que a gente constrói, que a gente busca, que a gente aprende, não é perdido, muda muito de figura. Por que eu vou fazer um planejamento para 500 anos? Porque daqui a 500 anos eu vou estar igual ou melhor. Pior é impossível. A gente sabe que espírito não regride. Aí a gente olha para fora e vê, nossa, mas esses criminosos, essas serial killers, essas pessoas que invadem um lugar e metralham e matam todo mundo, uma pessoa que passa a vida inteira fazendo maldade, roubando, matando e etc. Essa é a melhor encarnação desse cara? Já foi pior. Ele já foi pior. É a melhor encarnação dele. Ele progrediu? Não sei. Não sei. Se o cara numa outra vida matou 50 pessoas e nessa ele matou 49, ele progrediu um pouquinho. Mas ele ainda matou 49. Sim, mas já é menos do que 50. Já é um passinho. Agora, se ele progrediu, eu não sei. Mas que ele possa ter estacionado, de repente ele pode. Para trás, impossível. O espírito não regride. Nós estamos na nossa melhor encarnação. Então, por que fazer um planejamento para 500 anos? Porque a gente vai poupar sofrimento. Quanto mais a gente puder avançar e evoluir nessa encarnação que a gente está, melhor pensando nas próximas. Porque o que a gente aprende fica com a gente, não é perdido. Então, quando a gente fala de vida, a gente precisa, não tem como não falar desse primeiro princípio do Consolador Prometido, da imortalidade da alma, porque sem esse princípio a gente não consegue entender exatamente a nossa vida. E até queria que você trouxesse a sua visão, talvez não necessariamente dentro do consultório, não sei se você passa por isso, mas eu sinto que a população hoje em dia está vendo o tempo passar
está se incomodando com a velocidade com que o tempo passa. A gente já falou um pouquinho sobre isso em outro vídeo, mas não está propriamente se preocupando com otimizar esse tempo. E otimizar o tempo não é fazer mais coisas ao mesmo tempo ou dentro do mesmo dia, necessariamente. É, de repente, fazer melhor as coisas. É fazer coisas diferentes, é aprender coisas diferentes, agregar em coisas diferentes. E o excesso de distração, e aí a gente coloca redes sociais, eu coloco as bets hoje em dia. Não tem como a gente não falar das bets hoje em dia, essas casas de aposta, né, que dominou o mundo do esporte principalmente. Esses dias até, inclusive, eu fui abastecer o carro, tava tendo o jogo do Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista, e aí na hora que eu tava abastecendo o carro, teve a falta pro Santos. Eu tava vendo no celular, tem um pouquinho de delay. O frentista estava abastecendo meu carro, já pegou assim, ele estava com o celular na mão, enquanto ele abastecia. Aí ele gritou com o colega dele: o gol do Santos. Acertei a bet. Aí eu falei: nossa, cara, que loucura, né? Realmente infestou, assim, dominou. Na sua visão, de novo, não necessariamente dentro do consultório, mas pode trazer a sua visão de vida mesmo, o quão alheio a realmente a vida as pessoas estão hoje em dia com esse excesso de distrações? O que você de repente tenta trabalhar com o seu paciente ou até com você mesma, pensando em se reencontrar dentro da vida, assim, se entender o que você está fazendo aqui nessa encarnação, nessa jornada que você tem, o que você está fazendo, o porquê que você está aqui, como que você pode entender os seus passos, o seu caminho, como que você tem que trabalhar isso de repente com o paciente ou com você mesma. Sim. Essa reflexão ela é muito importante porque não adianta a gente querer organizar uma coisa que a gente não sabe o que está organizando. Legal. Então, assim, primeiro ponto, refletir sobre todas as áreas da vida. Eu tenho uma característica que eu até tento tirar um pouco, e você sabe bem qual que é a característica, que é de planejar muito. Eu sou uma pessoa que eu planejo muito, e existem pessoas que não planejam nada e saem fazendo. Eu falo que não pode ser nem muito uma, nem muito a outra, né? Sim. Tem que ter um mínimo de organização. Mas o fato de eu planejar muito, eu vejo muitas coisas lá na frente e eu quero que as coisas que estão acontecendo hoje batam com lá da frente. Isso para várias coisas da vida. Então até quando eu vou, mudar um horário de atendimento, aí eu penso, será que quando eu tiver filho isso vai funcionar? Porque eu quero ter tal qualidade de vida com o meu filho e assim por diante. Eu falo, calma, relaxa, ainda tenho tempo. Então assim, por eu ser muito planejada, não é tão positivo também, porque às vezes a gente não vive tanto presente e fica só pensando no futuro. E ter um meio termo é muito importante, porque tem coisas que demoram a ser construídas. Então, se de fato a gente não começar a construir passinho por passinho anteriormente, a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Então, em todas as áreas da vida é importante você pensar, porque você pode ter um objetivo para cada um. Um objetivo financeiro, um objetivo de onde você gostaria de morar ou não, um objetivo de ter filho ou não, até animal de estimação você precisa pensar. Então, são pequenas coisas da sua vida, mas que se você não se organizar e não pensar nessas pequenas coisas, as outras não funcionam. Porque pega da nossa rotina, pega do seu tempo. Então, o fato simples de se alimentar, ele não vai ter o olhar necessário se todo o resto estiver desorganizado. Então, como que eu vou parar para ter tempo, né, de fazer uma preparação se eu tenho uma rotina desorganizada? Não tem como. A alimentação saudável, ela leva tempo. Não tem, a gente sabe, a gente conversa isso, né? Na hora que tá lavando um monte de louça,
e pega tempo, faz coisas, fala assim, E a nossa, preparação, né? Compra as proteínas, tem que congela, pensar, descongela. Tá acabando, a gente faz muito isso aqui, né? A gente tirou um filezinho de tilápia ali. Aí na hora que tá acabando, você não pode esperar acabar pra você pensar no próximo. Tá acabando, tem mais uma refeição, você já tem que tirar uma nova proteína, né? Não tem como. Então, assim, são coisas simples, mas que às vezes a gente cabe no automático. E olha que reflexão, até o fato de onde você morar. Nós somos muito no automático, né? A gente nasce num lugar e aí a gente às vezes mora naquele lugar pelo simples fato que a gente nasceu lá. Às vezes a gente nem gosta daquele lugar, mas a gente fica porque a vida tá acontecendo e você nunca parou pra pensar. Toda vez que a gente viaja, eu sempre reflito assim, nossa, como que essa pessoa veio parar aqui? Por que ela tá aqui? Tipo, a gente foi num casamento lá de uns amigos nossos lá na Bahia. E aí a gente foi conhecer a praia lá, eu até lembro, eu tava andando em uns puta condomínio, umas casonas, tipo, numa praia, num cantinho da Bahia, assim. Gente, como que essa pessoa descobriu esse cantinho e ela tá aqui? Ela tomou uma decisão, pode ser que ela nasceu lá. Mas pelo patamar de vida que ela tava ali, ela não nasceu lá não, alguma coisa aconteceu. Mas é legal, às vezes, você viajar e você pensar, nossa, alguém decidiu morar aqui. Ou nasceu, ou mudou completamente a vida e tá tudo bem. E aí dá uma amplitude na cabeça, não é assim, nossa, não gosta de onde mora, mas assim, dá uma amplitude de, nossa, dependendo da minha decisão, a minha vida pode mudar tanto ou não, que é importante você ter essa reflexão. Às vezes a gente não sai do lugar porque a gente não toma uma decisão de sair do lugar e a gente não se planeja e organiza para isso. Então, você fala, cara, é legal às vezes a pessoa ter um sonho de mudar. Saúde. Desculpe. Então, pequenas coisas da sua vida, elas precisam de decisão, precisam de organização. E você só vai conseguir fazer isso se de tempos em tempos você pensar. Quando a gente vai nesses eventos, né, de desenvolvimento pessoal, nada mais é que você tirar um tempo para você pensar na sua vida. Porque eles te forçam ali no evento a pensar no que está acontecendo. São eventos muito longos, imersões mesmo, assim, de horas, do final de semana inteiro. Você sai de madrugada, mas assim, ele te traz parar o resto, silenciar o resto, silenciar a família, silenciar o trabalho, silenciar o celular, tudo, e te coloca em pensar em você e na sua vida. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa em planejamento, então eu acabei de falar, eu sou uma pessoa que planeja muito. E aí, às vezes a gente fez um planejamento e ele não dá certo na prática. E aí é importante a gente pensar que tá tudo bem a gente replanejar. Né? Falar, nossa, não deu certo, então larga, isso aqui não dá certo. Até a forma de planejar. Porque quando a gente planeja uma rotina, a nossa agenda, a gente pode ter várias vias. Eu posso colocar numa agenda do Google, eu posso colocar numa agenda física, eu posso colocar como lembrete do celular, tem agenda da Apple, tem N maneiras de colocar essa organização. E às vezes eu uso uma, para ele funciona outra, e assim por diante. Não, tem muitos. Então assim, até a maneira de se organizar é uma coisa que você precisa testar. E por mais que eu não planejo muito, eu testo muito. Às vezes até na questão de treino, você fala, nossa, mas você já mudou de novo? É porque não deu certo daquele jeito. E se eu entrar na onda de, não deu certo, então não vou fazer? Não, então vamos trocar, joga isso aqui, pega lá, se planeja de uma outra forma. Porque tem os inegociáveis da semana, às vezes seu horário de trabalho. Né? Então, no meu caso, os horários de atendimento de tal hora até tal hora é inegociável. E, além disso, tem as coisas que eu posso ir movimentando durante a minha semana de outras maneiras. E isso eu posso decidir a cada domingo. Eu não preciso decidir o mês inteiro de uma vez. Então, a gente precisa, de fato, pensar e planejar. Dentro do consultório, eu peço muito para o paciente refletir. Quando não sai, quando eu vejo que às vezes ele tá... Não é uma conversa imediata, né, de primeira,
Mas às vezes o paciente está num acompanhamento muito longo e eu vejo que toda consulta eu falo a mesma coisa. E às vezes eu mostro para ele, olha, eu não vou precisar mudar nada no plano alimentar. E o meu trabalho eu nem vou fazer. Basicamente naquela consulta referente ao cardápio. Porque o que a gente tinha combinado, que já está escrito aqui, não foi colocado em prática. Então, como que eu vou mudar uma coisa se a anterior não foi testada? Tá tudo bem mudar, mas a gente precisa testar, precisa colocar em prática para ver o que deu certo e o que não deu certo. Então, a gente pensa em tantas coisas mirabolantes, mas a gente não consegue fazer o básico bem feito. E qual que é o básico bem feito? Para cada um é um básico diferente. O básico para mim é diferente do seu básico, que é diferente do outro básico. Então, é uma frase muito famosa, né? O básico bem feito. Talvez o meu básico é diferente de uma pessoa que precisa pegar 3 ônibus e acordar 4 horas da manhã para trabalhar. Com certeza. Então, eu não posso comparar o meu básico com o básico da pessoa. E ela também não pode querer comparar o básico dela com o meu. Então, assim, você parar e pensar na sua vida precisa ser em todas as áreas. Ninguém vai fazer isso por você. Você precisa sentar e desenhar. E é muito importante. A gente lê muitos livros e eu acho que isso é bacana ali durante a rotina. Você leu inclusive aquele livro do Bernardinho? Transformando suor em ouro. Suor em ouro. E ele traz bastante isso, né? Em questão de organização, até como que você faz com a sua rotina. Uhum. Porque se minimamente você não se organizar, não tem como colocar em prática. Você acha que até essa prática da leitura, esse tipo de livro, assim, consegue auxiliar as pessoas muito. A ter esse olhar da vida? Consegue muito, mas antes de eu entrar nisso, você estava falando e eu acho que eu até comentei com você no dia que eu estava refletindo sobre isso. Eu sempre usei, mas não tanto assim, o transporte público, né, aqui em Sim. São Paulo. Mas como hoje a gente está morando muito perto de uma estação, eu acabei naturalmente usando mais e hoje eu praticamente não tenho saco para ficar no trânsito de São Paulo, porque é impressionante, né? O transporte, claro, o transporte público tem suas variedades ali, não é um negócio 100% exato, mas a menos que aconteça alguma coisa, eu consigo me planejar minimamente com horários. Porque eu já sei, eu vou andar tantas estações, vou fazer uma baldeação, 2 baldeações, não sei o que e tal, então eu vou demorar 40 minutos, 45 minutos para chegar. Você consegue ter mais ou menos um planejamento. De carro você não tem. A hora que você saiu, um Deus nos acuda, pode acontecer tudo e virar uma loucura. Então eu comecei a naturalmente usar mais o transporte público. E, assim, não é segredo para ninguém, não é problema nenhum falar, mas a maior parte da população que utiliza o transporte público são pessoas, sei lá, classe D, E, talvez C ali da população. Existem as exceções, mas acho que, não sei de precisar uma porcentagem, mas talvez uns 70% seja de uma classe um pouco mais baixa da população. E você vê, assim, no rosto das pessoas a expressão de esgotamento. As pessoas estão cansadas. Você olha assim e às vezes, não, é porque é sexta-feira, a pessoa já passou a semana inteira. Não, às vezes na segunda-feira você pega um transporte público e você vê a pessoa ali esgotada. E aí você olha e, é claro, a gente não sabe a realidade da pessoa, né? Mas às vezes é uma pessoa que trabalha 6 vezes por semana e ganha um salário mínimo. E aí tem que pagar a conta de água, luz, aluguel, o salário já foi embora. Ou seja, uma pessoa que trabalha 6 vezes por semana para sobreviver. E a gente sabe, né? Eu por exemplo, no meu meio de trabalho, eu sei que existe oportunidade de emprego para essa pessoa, só que numa outra cidade, por exemplo. Sim. Inclusive, uma das empresas que eu represento, que é a Granja, fica em Passa Quatro, no sul de Minas.
dá mais ou menos umas 3 horas e meia de carro daqui de São Paulo. É uma cidade muito pequenininha. Sim, tirando, tem a Granja Santa Marta, que eu represento, aí tem uma unidade da Mantiqueira, tem a Santa Mônica ali e tal. Acho que tem mais umas 2 granjas. Mas assim, a cidade em si gira em torno das granjas. Não tem, não existe outra coisa ali que movimente a cidade. Então assim, você está numa cidade pequena, você vai estar com opções limitadas, vamos dizer assim, de lazer e etc, porque a cidade não vai te oferecer o que São Paulo oferece, de várias opções e etc. Mas assim, eu olho para uma outra ótica de qualidade de vida e essa pessoa teria uma qualidade de vida muito melhor ali e ganhando um salário igual ou até maior, mas mesmo se ele for igual, o poder de consumo dela acaba aumentando porque o custo de vida nessas cidades é muito mais baixo do que aqui em São Paulo. Então, não sei quanto está o salário mínimo aqui em São Paulo, está 1.600 e algumas coisas. R$ 1.600 em São Paulo e R$ 1.600 numa cidade do interior é outra coisa. Você com R$ 1.600 numa cidade do interior, você tem um poder de consumo muito maior do que aqui em São Paulo. E aí eu falo, por que essa pessoa não pega a sua família, por exemplo, e vai para essa cidade do interior, porque ela trabalharia ali no mesmo horário comercial, só que ela não precisa pegar, igual você falou, 3 ônibus para chegar, só aí ela já gastou pelo menos 1h30 de transporte. Ela não vai gastar 1h30 para ir, 1h30 para voltar, mais 8 horas, 9 horas ali de trabalho. Então a gente já está falando que 9 horas de trabalho, mais 3 horas de deslocamento, 12 horas, metade de um dia só envolvida em questões de trabalho ali, quando ela não tem hora extra, quando ela não tem um segundo emprego para conseguir completar a renda. Ou seja, o porquê que essa pessoa não pega o seu familiar e vai para uma cidade dessa do interior e trabalha ali do mesmo horário comercial, mas demorando 10 minutos para chegar no trabalho, 10 minutos para voltar. Essa pessoa 5h30, 6 horas estourando, ia estar em casa, ia ter tempo para curtir um pouco a família, para fazer alguma coisa dentro de casa, de repente praticar uma atividade física, ter uma opção de lazer, ia trazer uma outra qualidade de vida para essa pessoa. Eu tenho certeza disso, absoluta. Por que ela não faz isso? Porque ela não para refletir sobre a vida. E às vezes não é nem culpa dela. Ela está tão preocupada e tão ocupada com a preocupação em sobreviver a mais um dia. Exato. Às vezes ela tá toda hora ela tá tentando sanar os problemas. Isso. E ela não consegue ter tempo não de tem refletir. Tempo para refletir. Ela não para refletir sobre a vida porque ela está o tempo inteiro precisando lutar pela sua própria sobrevivência. E aí ela fica nesse ciclo vicioso, nesse looping infinito, que faz o que você falou no começo do vídeo, que nasceu ali e fica a vida inteira ali porque tá ali, então é aquilo que ela está acostumada. Ela viu seus pais, ela viu seus avós às vezes no mesmo cenário, né? Meu avô, minha avó também era assim, meu pai, minha mãe também era assim, então eu também sou assim, já estou acostumado. A pessoa não para no automatismo das suas atividades, na sua preocupação com a sobrevivência, na sua preocupação em matar um leão por dia, porque ela sabe que se ela não matar o leão por dia, o leão vai comer ela depois. E aí ela não reflete e não amplia um pouco a sua mente para pensar em outras coisas para a vida dela, porque acaba sendo aquele mundo que ela está acostumada. Essa reflexão, eu não sei se eu tinha comentado com você, mas eu tive, me preocupou muito. Me preocupou muito porque a maior parte da população está assim. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque a pessoa passa os 60, 70, 80 anos da vida dela, sei lá, 90, 50, nessa luta diária e constante pela sua sobrevivência. Não existe um momento onde ela para pensar sobre a própria vida, foi o que você falou. Não tem esse momento. Quando que talvez ela vai parar para pensar sobre a própria vida? Quando ela se aposentar. Eu digo talvez porque mesmo assim tem gente que se aposenta, mas não consegue parar de trabalhar, ou porque não consegue ficar parado, etc., ou por necessidade, que a gente tinha 2, 3 empregos para poder completar a renda, se aposenta em um, mas só a aposentadoria também não vai sanar.
ela precisa se movimentar para conseguir. Então, assim, a gente precisa parar para pensar sobre a vida, que foi o que você trouxe, porque existe um mundo que é completamente fechado aos nossos olhos, porque a gente não consegue realmente acessar, a gente não consegue realmente enxergar. O mundo é muito grande, as oportunidades são inúmeras, são várias, e a gente fechar os nossos olhos, a gente acaba restringindo a nossa vida a somente aquilo que a gente está acostumado com o dia a dia. Não é essa a ideia para nós. Você falou da questão dos livros. Eu nunca fui uma pessoa que tive muito costume de ler, mas eu me propus a isso e eu resolvi. Eu acho que o do Bernardinho, se não foi o primeiro, foi o segundo, mas foi um dos primeiros livros ali que eu me propus a ler, porque envolvia um assunto que era muito legal para mim, que era esporte. Eu Sim. sou apaixonado por esporte. É o Bernardinho de vôlei. Eu não jogo vôlei, não importa, é esporte. Tudo que é esporte para mim é legal. Eu falava muito sobre disciplina, sobre foco, sobre determinação, sobre propósito, etc., que são coisas que eu gosto de falar sobre também. Então, e não vou mentir para ninguém aqui, era um livro pequenininho, curtinho. Eu falei, se eu não gostar, não vai tomar muito meu tempo também, eu consigo ler Exato. isso aqui rápido e já era. E fez assim na minha mente, abriu de uma forma absurda, que eu comecei a depois querer mais. E aí eu li um livro que era Responsabilidade Extrema, que contava sobre a história da Marinha Americana. Outro livro absurdo, assim, sobre, nessa mesma linha de Vou até pegar determinação, vai falando que eu vou pegar um aqui. determinação de foco e etc. Foi sensacional também esse livro, e aí aí já era, né? A gente já foi contaminado, aí eu acabo lendo bastante. Ajuda porque justamente nesse aspecto, às vezes, do nosso automatismo, a gente acaba não parando tanto assim para refletir, não parando tanto para pensar. E aí, assim, quem está assistindo a gente, tá? Eu não estou falando que você tem que pegar 2 horas do seu dia, sentar assim e ficar refletindo ali. Não é isso. Às vezes você tem 10 minutos para fazer isso de manhã, você faz. Às vezes você tem metrô, 5. O metrô, sei lá, mesmo, qualquer né? coisa. Para e reflete um pouco o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando, o que eu quero, o que pode ter. Vai se questionando, que o questionamento vai fazer você tirar de dentro de si, assim, de lá do fundo, alguma coisa, alguma resposta, alguma mudança, algo diferente. A gente precisa fazer isso, porque senão a gente vai entrar num modo piloto automático de viver, e isso é muito perigoso. Ainda mais hoje, como eu falei, com redes sociais e com bets, a coisa mais fácil que tem hoje em dia é você entrar num piloto automático. Sim. Rede social, bet, joguinho de telefone, enfim, essas coisas. Eu acho que a internet, a conexão e o celular, de uma forma geral, propicia esse ambiente para você entrar num automatismo de vida cada vez mais fácil, mais simples. E aí, quando você vai ver, você não está vivendo, você está sobrevivendo. São coisas diferentes. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Eu não sei, posso desencarnar amanhã, posso desencarnar hoje ainda, não sei. Mas vamos supor que isso não aconteça e eu esteja aqui encarnado por mais 365 dias. Aí a gente olha para 365 dias para frente. O tempo vai passar da mesma forma. E se eu não estiver igualzinho eu estou hoje? Ruim. O tempo vai passar da mesma forma. Se eu não aprendi nada de diferente, se eu não fiz nada de diferente nesses 365 dias, ruim. Temos que aperfeiçoar, temos que aprender alguma coisa diferente todo momento. Sempre é oportunidade de aprendizado. E você só vai aprender quando você parar para refletir, quando você parar para pensar sobre a sua vida. Porque hoje, você chegar para mim e falar assim, eu vou te explicar o que funciona o metabolismo XYZ da dieta. Isso para mim me agrega em alguma coisa? Não. Então a gente tem que ter um pouco de foco sobre aquilo que a gente vai aprender. Mas se você chegar para mim e me ensinar
alguma coisa que no seu mundo é básico, é óbvio, já tá para você de olhos fechados acontecendo, mas que para mim pode agregar de alguma forma, eu preciso conseguir me amplificar assim a minha Sim, sim. mente, abrir a minha mente para absorver esse conteúdo e trazer para mim. Só que eu só vou saber se isso faz sentido para mim ou não se eu refletir sobre a minha vida, se eu parar para pensar. Se a gente não desenvolve essa capacidade de pensar sobre a nossa própria vida, é o que você falou, ninguém vai fazer pra gente. E Não o vai. mundo vai nos engolir nesse automatismo. O mundo vai nos engolir, igual está engolindo, nesse automatismo. E aí a gente vai ficar parecendo um The Walking Dead, um bando de zumbi andando pela rua, preso nessa luta diária e constante sobre a nossa sobrevivência. E aqui eu não estou falando que a gente não tem que lutar diariamente por isso, a gente tem sim, só que não é só isso. A gente precisa arrumar um tempinho que seja para amplificar um pouco o nosso conhecimento. Se essas pessoas que eu citei no começo da minha fala tivessem um pouquinho de tempo para abrir um pouco a mente, eu tenho certeza que muitas delas iriam mudar de vida, porque muitas delas iriam encontrar outras oportunidades, iriam trazer coisas diferentes que iriam sim agregar muito para ela, para toda a família, Uhum. só que não conseguem fazer isso. Eu não as culpo, mas eu também acho que precisa existir uma faísca para sair dali da zona de conforto, e fazer algo diferente por É. si. Eu acho que traz muito também o ambiente que você vive, que a gente já gravou vídeos sobre isso, porque se é algo desconhecido, a história que o Henrique contou, né, até essa mudança de vida, essa pessoa às vezes ela não tem a oportunidade de saber que existe essa opção. Se às vezes o primo vai e dá certo, ela fala, nossa, é que meu primo foi, deu certo, vou lá e faço também. Uhum. Mas às vezes ela não tem essa oportunidade, ela não conhece isso, então é algo desconhecido de fato para ela. E o ambiente que você vive ou participa virtualmente faz diferença. Por isso que a gente também gravou aquele vídeo, falou tanto de escolher quem que tá ali nas suas redes sociais. E estar também, às vezes, no livro ou em certos eventos, mantém essa energia. Sim. Porque é uma energia, uma reflexão que você precisa fazer com frequência. E que se você faz uma vez e não visita isso mais, também acho que não vai alimentar o que você está construindo. Então, por mais que a vida esteja corrida, para uns mais, para outros menos, tem como, em 5 minutos, às vezes através de um celular mesmo, você pensar na sua vida, colocar tópicos lá no bloco de notas mesmo, mandar uma mensagem para seu parceiro no WhatsApp, ó, vamos fazer dessa forma, essa é o meu objetivo e é o que precisa mudar da nossa vida, o que a gente está fazendo diariamente, se está seguindo ou não. Eu fui pegar esse livro porque é um livro que eu recomendo bastante para alguns pacientes, quando a gente conversa sobre vida, rotina, se não consegue manter uma constância em nada, né? É um que eu já tinha lido, esse daqui é novo, que o Henrique até me deu agora no começo do ano. Esse daqui é uma versão que tem o livro mais o diário. Então ele fala muito de ter um diário. Mostra o livro aí. O Milagre da Manhã. É o Milagre da Manhã, não é do amanhã, tá? Aqui atrás tá até escrito assim, você merece uma vida extraordinária. Então, qual que é o intuito? Ele tem só o livro e ele tem essa versão que é mais capa dura, tem até o livro ali também, que tem um diário no final para você colocar em prática, é um guiazinho do livro de fato. Esse livro, ele traz algumas reflexões de como você mudar a sua manhã e que essa mudança da parte da manhã vai te levar a uma maior produtividade do resto do seu dia, isso vai mudar a sua vida. Então ele começa esse livro, inclusive, com vários depoimentos. Eu super recomendo você que está assistindo, se não conhece, nunca leu, ler. Os depoimentos, o que eu vejo? São muitos de empresários, mas não só, tá? Tem muitos gerentes, aqui tem até um de representante comercial, tem aqui de professor, às vezes de yoga, tem até de universitário. Então, ele traz aqui um sumário onde ele divide por vários
capítulos e ele consegue levar você sempre para uma reflexão. Então, por exemplo, olha essas perguntas que bacana. Por que você acordou essa manhã? Então, ele traz você a pensar isso. A estratégia de 5 passos à prova da soneca para despertar. Então, ele tira você desses pequenos probleminhas do dia. O milagre da manhã é de 6 minutos. É o que o Henrique acabou de falar. Você não precisa de 1 hora, 2 horas por dia. Ele te ensina a fazer uma reflexão em 6 minutos. E assim por diante. O desafio de O Milagre da Manhã para a Mudança de Vida em 30 dias. Então, ele traz esse desafio. E aí, esse diário vem como parte do desafio. O que o diário traz? É só alguns tópicos para você conseguir colocar em prática. Esse livro trabalha muito você acordar e ter um momento de calma e sozinho. Então, você trabalhar o silêncio, você trabalhar afirmações, então falar ou em voz alta ou pensando mesmo algumas afirmações para sua vida. Mas olha só, se você não sabe o que você quer para sua vida, você não consegue afirmar. Então, assim, o que é afirmação? Vou dar um exemplo. Eu sou nutricionista, então a minha afirmação no lado profissional é que eu atendo X pacientes por semana. Então, eu estou afirmando, eu estou falando para o universo para isso ir rondando, né, o meu ambiente. Mas se eu não sei o quanto eu quero ter de pacientes ou com quais pacientes eu quero trabalhar, eu não posso afirmar isso. Então, eu preciso primeiro ter uma reflexão que ele trabalha, primeiro essa reflexão para depois eu vir para a afirmação. Mas ele traz em tópico, eu vou abrir aqui para vocês até dar uma olhadinha, vai ficar longe, mas aí ele traz um passo a passo, abrir uma página em branco. Então, tem o primeiro mês. Não vai dar para olhar, mas é só para... Não vai focar, eu acho, no vídeo. Porque tem a câmera ali. Então, assim, tem o primeiro mês, aí ele separa, né, a semana 1 de 52. Então, ele primeiro fala, assim, objetivos, compromissos principais. De 3 a 5 principais objetivos que me comprometo 100% a conquistar nesta semana. É o que a gente conversou. Você precisa pensar na sua vida e depois trazer isso semanalmente, mensalmente, o que você vai colocar em prática ou não. E aí ele coloca silêncio, afirmações, visualização. Então não adianta você afirmar, você precisa visualizar o que você deseja para sua vida. Exercícios, então ele coloca como atividade física e não é só ir e fazer uma musculação. Às vezes você pelo menos fazer uma caminhada respondendo seu WhatsApp aqui na sala, nesses 6 minutos, enquanto você faz as suas afirmações também, você consegue já se movimentar. A leitura e a escrita. Então, além de ler, ele fala muito para a gente parar de digitar e escrever pelo menos uma vez no dia. Por isso que ele traz, inclusive, o fato de ser um diário. Então, você precisa escrever, você precisa dar checks aqui. E aí, a segunda-feira, ele vai colocando sempre frases. Vou ler uma aqui. Estou pronto e me comprometo a fazer com que este seja o melhor ano da minha vida. Então, parece besteira, mas é um guia que faz você ler, né? Eu tenho 2 marcadores aqui, porque esse tá referente ao livro. Eu já li o livro uma vez, tô lendo novamente. E aí esse aqui é o marcador do diário que eu tô utilizando. Mas ele traz essa reflexão. O que você faz quando você começa seu dia pode mudar o resto do seu dia. Muda. Às vezes não a gente... pode, muda. Muda, exatamente, muda. O Henrique fala muito isso. Nossa, deixa eu tomar um banho que eu tô numa nhaca, né? Então, a maneira que a gente começa o nosso dia muda de fato o resto do dia. Ele trabalha uma coisa que pega muito os meus pacientes, a gente não tem esse problema, vamos dizer, mas ele trabalha o fato do celular ao deitar. O que você faz, estratégias para tirar esse uso do celular deitado na cama? Que é, por exemplo, uma das estratégias mais famosas aqui do livro, que todo mundo coloca em prática, é que de fato você coloca o celular longe para você não ficar com ele deitado na cama e na tomada. Ou o fato também de você não ficar ativando a soneca, você colocar esse celular para carregar longe, você vai ter que acordar e levantar para desligar essa soneca. E não aqui, né? E vir e volta a dormir. Então, eu super recomendo como reflexão e autoconhecimento essa leitura aqui
do livro e tentar colocar o máximo em prática. Tem gente que vai ler e fala, nossa, maravilha, eu consigo então acordar 5 horas da manhã, ficar uma horinha cuidando ali dessa reflexão e depois começar meu dia. E tem gente que vai ler enquanto tá indo trabalhar e ter os seus 6 minutos dentro de realmente um metrô, um ônibus e enfim. Dá pra ter, né? Dá pra ter. Esse eu acho que tem que ser o ponto. E pra gente já encerrar, por isso que a gente vai fazer parte 1 e 2. A gente já sabia que realmente um só ia ser pouco. Talvez a gente tenha que fazer um parte 3. Acho que o ponto central é esse, pra gente poder encerrar aqui e já deixar aí a lição de casa, né? Independentemente de quão corrido esteja para você, independentemente de quão difícil esteja para você, e ninguém aqui está aqui para mensurar a sua dificuldade, muito pelo contrário, cada um tem a sua, cada um sabe o quanto aperta, o quanto é difícil, e se alguém chega para você e tem, não, é fácil, não, tá tranquilo, não escute essa pessoa, tá? Não escute essa pessoa. Não importa, o ponto central não importa o quão corrido, o quão difícil, o quão pesado esteja para você. Dá para você arrumar pelo menos 6 minutinhos, igual ele falou, e você refletir sobre a sua vida. No momento que você está tomando banho, no momento que você está num transporte público indo para o seu trabalho, no momento que você para almoçar, no momento que você está parado num trânsito, algum momento do seu dia dá para você encaixar 6 minutinhos de reflexão. Então a lição de casa para você nesse vídeo é essa. Encontre um momentinho no seu dia para você poder encaixar esses 6 minutos de reflexão. Depois, consegui 6, vou para 10, vou para 15, vou para 20. Maravilha, não tem problema. Se estiver bom para você, ótimo. Mas encontre essa brecha, para e reflita sobre a sua vida. Reflita sobre o que você está fazendo, reflita sobre o que você quer fazer, reflita sobre novas oportunidades, sobre novos projetos, sobre melhorias, sobre outros pontos. Vai refletindo sobre qualquer coisa, mas para esse momento para você ouvir a sua voz interior. Acho que essa seria a parte da lição de casa. Algo a acrescentar? Não? É isso aí? Então, para a gente finalizar, corpo e espírito é o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.